Vemos que o legado do Papa, que foi deixado na Igreja Católica, é enorme. Então, por isso que a gente tem aqui pelo menos 7 dos principais pontos que a gente pode destacar do pontificado de Francisco. Diego vai nos ajudar a entender melhor esses 7 pontos. Quais são? Bom, vamos começar pela simplicidade. A simplicidade, quando a gente olha para o Papa Francisco, ela está em pequenos e grandes gestos, mas quando a gente olha ali o conjunto da obra, a gente percebe essa simplicidade. É a questão de, por exemplo, de rejeitar luxos, de rejeitar, por exemplo, o Palácio Apostólico, morar numa casa mais simples, de mudar o anel, de estar com as pessoas. São várias as questões em relação à simplicidade do Papa Francisco. Quando a gente olha elas de longe, um conjunto, a gente percebe essa obra maior. A proteção ao meio ambiente também é uma das marcas do Papa Francisco, que é promover o debate exatamente dentro da igreja sobre isso. Ele fez documentos que estipulam ali as ambições da igreja, as intenções da igreja sobre a proteção ao meio ambiente, em combate às mudanças climáticas. Em terceiro lugar, a transparência e combate aos abusos. Se a gente for lembrar, o Papa Francisco promoveu várias mudanças na igreja, porque existiam muitas questões ali, por exemplo, de pedofilia. Sim. Que eram trazidas para superiores da igreja, mas que acabavam não sendo investigadas. E alguns escândalos, claro, marcaram isso, e o Papa Francisco entrou com uma certa política de tolerância zero em relação a isso. E a gente também tem que lembrar sobre a questão dos gastos do Vaticano. Promover transparência em relação a isso, Renan, é muito importante, porque o Vaticano vinha sendo marcado por esses escândalos financeiros, e o Papa entrou também com essa política de tolerância zero, de punir os responsáveis por isso, e muito mais do que isso, fazer uma reforma muito importante na Cúria, que é a administração propriamente dita da Igreja, Renan. E aí a gente tem mais outros pontos aqui: reforma do direito canônico, olhar para a juventude, que a gente conversava com o professor Vladimir agora há pouco, né? Esse olhar dele sempre focado para os jovens, para o futuro, né? Que ele quer trazer para dentro, ou gostaria de trazer de volta para a igreja, ou então, né, queria arrebatar esses jovens, e um diálogo ecumênico. Ou seja, o Papa sempre foi, não é, Diego, alguém que tinha um diálogo muito fácil, muito acessível, muito simples, mas ao mesmo tempo muito direto. Com certeza. Algumas semanas atrás, inclusive, Renan, eu conversei com um historiador italiano, Lori Zanato. A gente até mostrou aqui um trechinho da entrevista nos últimos dias da CNN, e ele falava que uma das grandes marcas dele é esse diálogo, e principalmente com as grandes religiões monoteístas do mundo. Então, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Segundo ele, essa é uma das grandes marcas: promover esse diálogo, essa conexão e esse olhar, que é muito importante, para essa cultura dos povos. Se a gente for olhar isso, a gente consegue perceber esse diálogo nas próprias viagens do Papa Francisco. Ele viajou para países que não têm maioria católica. É o exemplo de Mianmar, Indonésia, outros países da Ásia também, que não são de maioria católica. E aí promover esse diálogo vai bem nessa linha dessa valorização dessa cultura dos povos. O Papa Francisco, segundo esse historiador, ele entendia que esse espaço da cultura dos povos era o que tinha mais valores cristãos, e que o Ocidente estava sendo descristianizado, de certa forma. Era isso que ele entendia, e essa foi uma das grandes marcas sobre ele. A gente tinha também aquele ponto da promoção da paz. A gente via que semanalmente nas orações do Papa, nos discursos do Papa, ele sempre fazendo a intervenção por um cessar-fogo em conflitos pelo mundo. Se a gente for pegar o exemplo da Ucrânia, da faixa de Gaza, ele falava muito do Sudão, na África, que também enfrenta uma guerra. Na verdade, lá é uma guerra civil que existe, mas era algo sempre presente nas falas do Papa Francisco, e algo muito presente também nas reuniões que ele tinha com outros membros da igreja e até com líderes internacionais, Renan.